Fala aí, confras! Em ação, tudo bem, gente? Que rodada para os times paulistas grandes no Campeonato Brasileiro, porque o Bragantino fez bonito, hein? O Bragantino tá bem melhor que São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras não, ainda não. E aí, tudo bem, Beto? Tudo bem, Chico? Fala aí, boa tarde, Chico. Boa noite, Chico, boa noite. Confras, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né, Chico Lang? Ah, sim, com certeza. Agora vamos ver aí estamos numa semana decisiva aí para alguns clubes, né? Para não falar para todos, né? Uns pela Libertadores, né? Outros pela Sul-Americana e alguns também pelo Campeonato Brasileiro. Agora que a coisa está afunilando, é que as verdades vão aparecer. A gente vê que nem todos estavam tão fortes estão. Né? Essa é a grande prova. A última rodada começou a dar zebra. E não foi fácil. Perdeu o São Paulo, perdeu o Corinthians, perdeu o Palmeiras. Quer dizer, são três clubes assim, super tradicionais do futebol brasileiro. Né? Perdeu o Santos também. Não exclui o Santos. O Chico tá falando para vocês, meus caros amigos compra, tá, né? Chico, a tua internet não tá legal, cara. Tá dando umas picotadinhas aí, você tá borrado. Vê se tá no Wi-Fi aí. Eu sinto muito, cara. Daqui a pouco melhora. Então é o seguinte, o São Paulo perdeu, o Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu, o Santos perdeu na rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro, o Bragantino ganhou, temos meio de semana recheado de jogos de Sul-Americana e Libertadores, vamos projetar isso aí, tá? Os resultados que o Dudu coloca na tela pra gente, obrigado, Dudu. Atlético Paranaense ganhou do Timão, Cruzeiro ganhou do São Paulo, um gol totalmente irregular, um absurdo, vamos falar disso aí. Palmeiras perdeu para o Botafogo, confronto direto. O Botafogo deu uma disparada na liderança. O Flamengo meteu 3-2 em cima do Santos na Vila. E o Bragantino 2-0 no Goiás. O Bragantino enfia uma goleada no Flamengo e depois ganhou do Goiás. Vai subindo o Bragantino. Osmar Garrafa já terminou de mastigar o que você estava mastigando, Garrafa? É chiclete? É doce? Jantando. É salgado? Estava jantando. Vida de jornalista não é fácil, né, querido? O que você acabou de comer, ingerir, por favor? Arroz, feijão e bife. Que mentira. Quantas calorias numa balinha? Você me engana, cara. E aí, Garrafa, quem deu mais vexame aí nessa rodada, hein? Dos grandões. É difícil, hein? Boa noite, bom dia, boa tarde, mas é difícil saber quem deu mais vexame. Alguém deu vexame? Não, vexame... O Santos, talvez. O Santos, talvez o momento mais difícil a gente possa entender o Santos por tudo que está acontecendo. Jogar na Vila Belmiro, portões fechados... perdeu outra vez, contrata um técnico que, para mim, é um treinador, não é o cara talhado para esse momento, pode dar muito certo, o Santos pode até conquistar uma vaga para a Libertadores, mas que certeza a gente tem sobre Paulo Turra? Nenhuma. O Paulo Turra está se mamando do Filipão agora. O Paulo Turra dirigiu o Atlético Paranaense, foi campeão do Campeonato Paranaense, no início da temporada, mas com o Filipão no banco de reservas, vinha fazendo um ótimo trabalho que a comissão comandada pelo Filipão como técnico desde o ano passado, era um trabalho de continuidade, houve uma troca, mas com o Filipão no banco. Então a gente nunca viu o Paulo Turra trabalhar na essência como treinador. E ele pega este enorme desafio que é não rebaixar o Santos. Mas há um exagero. E o DNA do Paulo Turra, desculpa te interromper, mas o DNA do Paulo Turra é um DNA defensivo. Ele era o técnico de defesa do Felipão. Né? E não tem nada a ver com o Santos. Então são questões que me preocupam demais. O Santos ainda não foi rebaixado, mas bateu na trave o ano retrasado, o ano passado, no Campeonato Paulista principalmente, e nesse ano vai cumprindo à risca todos os requisitos para o rebaixamento. E quando contrata um treinador que não tem histórico nenhum de um bom trabalho e histórico nenhum de tirar time de rebaixamento, eu fico com uma grande interrogação. E aí, mesmo sem ele, o Santos perde de novo.
O Santos perde, e em função do que aconteceu contra o Corinthians, perde o apoio da sua torcida. A Vila Belmiro, nesse momento, era um fator de pressão ao adversário. Nem isso o Santos tem mais. Estou muito preocupado com o Santos. Então, talvez o resultado mais desastroso numa ordem, cada um tem os seus problemas, eu colocaria Santos, o Corinthians, que não consegue reagir, é um sobe e desce, o Palmeiras, que deixa o Botafogo escapar 8 pontos, e o São Paulo perdeu o Cruzeiro, mas ficou ali no meio da tabela. Dorival está até fazendo um bom trabalho. Então, nessa ordem, os vexames paulistas, Silvestre. Ô Beto, o Garrafa falou da Vila Belmiro, né? O Santos perde a força da torcida, mas para mim, nesse momento, em Minas Gerais ele tem razão, mas nesse momento eu discordo. Eu acho que para o Santos talvez seja melhor jogar sem torcida, mas jogar na Vila Belmiro. E aí, o que você fez? Eu acho que na atual situação, perder de 3-2 para o Flamengo no Maracanã não é ruim, não. Foi na Vila. Desculpa. Perder para o Flamengo na atual situação, por 3-2, não é tão ruim assim, não. Claro que melhor seria um empate, muito melhor seria a vitória, mas o Odair acaba de sair do Santos, o Santos joga, faz 2 gols, toma 3, mas não achei tão ruim, não. Não achei tão ruim. E acho que também não dá. E a questão da torcida? Nesse momento, jogar com ou sem torcida? Sempre com torcida, né? Sempre com torcida. Jogar sem torcida, lembra quando a gente estava na pandemia? É deprimente. Oi? É deprimente. Estádio de futebol é uma das coisas mais loucas para mim, assim, por conta da energia humana. E um estádio de futebol vazio é uma das coisas mais deprimentes. Eu sempre senti isso, porque lá nos anos 80, eu ia muito jogo de São Paulo, com 1.000, 2.000 no Morumbi, e era deprimente, cara. Eu ficava realmente deprimido. Aliás, você passou boa parte da sua vida deprimido, né? Não é verdade, Garrafa. Eu vivo, o Chico vai saber analisar melhor, mas eu vivo de extremos. Eu vou dos picos de emoção para os picos de depressão numa fração. Falar em picos de emoção e picos de depressão, assim, meio que para fazer um paralelo bonitinho entre jogar com torcida e sem torcida, né? Você sabe que tem experiências com macaco, e os macacos, eles vivem bem quando eles são com a mãe. Quando eles são separados da mãe, eles ficam sozinhos nas gaiolas, nos viveiros de experimento, eles ficam muito deprimidos. Quando você coloca uma mãe falsa para ele, mesmo que seja uma mãe de pano e arame, ele se sente muito menos mal do que quando ele está sem mãe, e ele vai lá e abraça essa mãe de arame de pano, fazendo um paralelo com a torcida. É muito melhor ter uma torcida que fala, vai para frente, queremos jogador, enfim, todos aqueles negócios, né? Raça, gritando, uma torcida gritando, do que não ter a torcida. Fazer esse paralelo aí no macaquinho. Então, interessante, hein? Legal, né? Então... Vale também para a mulher essa comparação? Eu tô brincando, foi uma piadinha machista, desculpa aí. Você quer a boa resposta ou a má resposta? As duas. Então, eu não estou me queixando da minha, não, tá? A Renata é maravilhosa. Então, a boa resposta é que vale. E a má resposta é que vale. Chico Lang, filosofe a respeito da torcida e essa analogia com a presença da mãe ao lado do macaquinho na jaula. Meu Deus do céu, mas tem lógica, hein? Tem lógica. Foi perfeito, né? Foi perfeito o que ele falou, é isso mesmo. A torcida faz uma falta tremenda no estádio. Ainda mais um estádio como o do Santos, que é pequenininho, que cabe lá 13, 15 mil espectadores, mas que fazem a diferença. E outra coisa, é bom lembrar, né? O Santos raramente perde na Vila. Perdeu agora do Flamengo, já perdeu em outra oportunidade também, mas é difícil o Santos perder na Vila. E um dos resultados que mais surpreendeu não foi nessa rodada de ontem, mas na rodada anterior, que foi a vitória do Corinthians sobre o Santos. Um jogo que
Corinthians se impôs do começo ao fim, né? E o Santos não conseguia trocar passe, não conseguia tocar de lado. E a torcida incentivando, aquela coisa toda, aí veio aquela confusão. O Santos perdeu o mandado de campo, deve ter uma punição maior, né? É bom que se diga, a coisa não vai ficar simples assim, não, como muita gente está pensando. Só joga sem torcida. Não, isso é uma medida provisória, né? Que serve também para o Vasco da Gama. Então, quer dizer, que teve um problema parecido. Então, eu acho que o Santos perde muito em jogar sem torcida na Vila. E vai perder mais ainda se jogar fora da Vila. Porque o Santos fora da Vila, dependendo do estado, da circunstância, ele sente falta sim. A Vila Belmiro é um matador. Né? O alçapão. O alçapão. É difícil o time chegar lá e fazer 2 pontos ou 3 pontos. É difícil, muito difícil, mesmo quando o Santos está mal. E agora, com o Paulo chegando, os jogadores vão querer mostrar serviço e é bem possível que né, vão sentir mais ainda a falta da torcida, porque, por enquanto, estão jogando com portões fechados, né, e sem público. Mas eles podem, sim, sair daí, ir para um outro lugar, e esse outro lugar é que o bicho vai pegar, porque a torcida não vai poder estar lá, né? Vai continuar, vai ser mantida essa punição, e aí vai ser o caos, porque o Santos na Vila Belmiro é imbatível, é imbatível. Só você pegar os resultados dos últimos 5, 6 anos aí do Santos na Vila Belmiro, e você vê quantos jogos ele perdeu, empatou e ganhou. E você vai ver que ele ganhou muito mais do que perdeu. O fator casa é importante, a Vila Belmiro realmente é um caso à parte. O Dudu, meu querido Dudu, vamos colocar aquele filminho muito interessante do nosso Starbox, nosso patrocinador amigo do peito, purificador de ar espetacular, inventado, criado por Beto Cardoso, que está agora erguendo o aparelho como se fosse uma taça, e é mesmo. Faz bem a saúde para você, para sua filha, para as nossas filhas. É isso. Boa, Beto. Beto e Companhia Limitada lá da O2 desenvolveram esse aparelho. Vocês vão conhecer mais um pouquinho dele agora. E na volta eu já peço a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente continuar avaliando a situação do Santos e já virar a página para São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Starbox na tela. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Dudu, muito obrigado. Então, do Starbox, que purifica o ar, para a tabela do Campeonato Brasileiro após mais uma rodada neste final de semana. Botafogo deu aquela desgarrada, hein, gente? O Grêmio chegando junto ali, 7 pontos atrás. Flamengo na cola também empatado em pontos com o Palmeiras. Palmeiras que poderia estar nessa segunda-feira, iniciando essa semana, como líder. Eu estava projetando isso, o Garrafa também, acho que mais gente. O Palmeiras caiu para quarto e já vê o Botafogo descolar 8 pontos, hein? Aí Fluminense, Internacional, Bragantino mandando bem, Fortaleza também ali na zona intermediária, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o São Paulo, Cruzeiro, o Santos já chegando próximo da zona do rebaixamento, assim como o Bahia, Corinthians, Cuiabá e os 3 que caíram nesse momento, Goiás, América de Minas, o Vasco da Gama e o Coritiba. Corinthians e Santos, aí vocês acham realmente que são times grandes que vão brigar para não cair? Ou é uma questão de momento? Garrafa? Então, eu particularmente olhando a tabela e vendo as situações das equipes, eu penso assim, o Corinthians tem uma janela que se aproxima, nessa janela já é sabida, reforços chegarão, e o Corinthians deve se distanciar dessa zona de rebaixamento. Acho que não briga por rebaixamento.
não briga por grande coisa no campeonato, não. A não ser que monte um time melhor do que tem, mas não briga por rebaixamento. O Santos, não se ouve falar em reforço, ouve-se a possibilidade de perder jogadores, tem um técnico inexperiente, e sim, para mim, o Santos é um time que briga para fugir de rebaixamento. Esse é o grande objetivo do Santos na temporada. E lá na parte de cima, eu, com todo o respeito que merece o Botafogo, está fazendo uma campanha sensacional, eu não continuo acreditando no Botafogo depois de 12, 13 rodadas com o virtual favoritismo, mesmo com esses 8 pontos. E olha que tirar 8 pontos, ou 7 que seja para o Grêmio, é uma diferença boa. Essa gordura... então tá bom. Quer dizer que se continuar acumulando gordura, quando começar a queda, essa gordura pode manter o Botafogo à liderança e ele acabar se tornando campeão. Mas como eu disse lá no começo, se entrar a grana, o investidor mexer no bolso, aí o Botafogo, para mim, passa a ser favorito. No mais, eu ainda vejo o Palmeiras como a equipe mais preparada para conquistar o título. O Flamengo tem um técnico gato fogueteiro, né? O Sampaoli tomou 2 gols do Santos e 4 do Bragantino, cara. Com o elenco que tem o Flamengo, não pode tomar 6 gols em 2 jogos, em hipótese alguma. Não pode. Mas tem um técnico que acha que o futebol é apenas um espetáculo. É um espetáculo, mas não apenas um espetáculo. É também competição. O Grêmio, o Renato é copeiro, pontos corridos, não vejo consistência. O Palmeiras está devendo? Está devendo. O Palmeiras não vive um momento maravilhoso? Não vive. Jogadores estrelados estão devendo? Estão devendo. Mas o Palmeiras, eu vejo assim, que é aquele que pode novamente entrar em rota certeira e subir na tabela. Para mim, eu ainda continuo tendo o Palmeiras como favorito. Chico, uma análise aí da tabela e puxando também a sardinha para o seu Corinthians, cara. Você está na linha do garrafo, o Corinthians é uma questão de tempo, dá uma alavancada aí na classificação? Olha, Silvestre, a gente espera que sim. Agora, o 10-17, ele disse uma evolução. E, de fato, a gente pode perceber uma evolução mesmo. Porque o adversário estava destruído, né? Chico, eu acho que continua ruim, cara. Você tá travando. Eu acho que você tem que colocar o fonezinho com o microfone. O Chico não tem fone? Se ele colocar o fone, talvez melhore. Esse melhora, Chico, porque tá difícil, não tá dando para entender nada, cara. Sinto muito. Eu vou passando a bola pro Beto Luiz, então, falar um pouquinho da classificação do Palmeiras dele. Não precisa entrar tão a fundo agora, Beto, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas um balanço geral aí dos alvinegros que estão lá para baixo, do Palmeiras que caiu, do São Paulo que está no meio da tabela. Se a gente lembrar, Lê, Garrafa, Chico, pessoal, se a gente lembrar das nossas previsões da semana passada, o Chico foi sensacional, porque ele falou que na segunda-feira a gente já está fazendo esse programa aqui e o Botafogo iria estar 8 pontos na frente do Palmeiras. Lembra disso? Final do nosso programa, ele acertou na mosca, né? Até a gente falou, não dá para fazer a conta, não dá bom. Fez-se a conta e realmente dava para fazer e aconteceu. Então, assim, surpreendente, embora o Chico tivesse acertado na mosca, né? Surpreendente essa disparada do Botafogo. Na minha opinião, também muito surpreendente. 2 derrotas seguidas do Palmeiras, eu não esperava isso. E, assim, nós temos também umas situações muito ruins, né? Muito tristes e muito ruins. Parece que o Vasco não aprende. 6 pontos, 19º na tabela. E nas últimas 3 partidas, 3 derrotas. É triste. Muito, muito triste a situação do Vasco. Será que o Vasco vai cair novamente? Olha, do jeito que está e pela falta de perspectiva que tem, a resposta é positiva. Parece que sim. O ponto muito positivo, né? Além desse ponto positivo para os clubes, né? Botafogo, claro, essa disparada é muito positiva,
mas como ponto positivo, ponto muito positivo, também o Bragantino, né? O Bragantino ele está em 7º na tabela, e os últimos 3 resultados do Bragantino muito bons. Um empate e 2 vitórias, ou seja, em 9 pontos o Bragantino fez 7. Isso é muito bom. E só uma observação, Beto, dentro dessa leitura que você fez, quando você fala do Vasco da Gama, o Vasco, olha só, o Vasco tem no final de semana o Botafogo, o líder, lá no Engenhão, né? Então, há uma tendência natural do Botafogo cravar mais 3 pontos. Palmeiras tem o Atlético Paranaense. Então, dentro do que o Beto falou, o Vasco pode embicar mais nesse final de semana e o Botafogo pode subir mais em relação ao Palmeiras. O jogo do Palmeiras é complicado contra o Furacão lá na Baixada. O Furacão jogou contra o Corinthians. Não sei, eu não tenho convicção que o Palmeiras sai de lá com 3 pontos. De repente, o Botafogo pode meter 11 pontos aí no Palmeiras, cara. E o Vasco da Gama cada vez mais na parte baixa. E só para fazer justiça, eu tinha a convicção, apesar de entender que o Palmeiras, como disse há pouco, ainda é o favorito à conquista do título, eu tinha a convicção que já hoje o Palmeiras seria o líder do campeonato. Lá na segunda-feira eu entendi que o Palmeiras ganharia do Bahia, o Cuiabá e o Botafogo até poderia vencer, mas o Botafogo perderia no Allianz. Não aconteceu nada do que eu imaginei e o Botafogo está 8. E no final de semana agora, posso quebrar a cara, mas o Botafogo, de repente, pode aumentar essa vantagem para o Palmeiras e aí a coisa começa a complicar mesmo. Roberto, você acha que o Palmeiras caiu de rendimento? Resultados, obviamente, não precisa nem de análise, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, perdeu a invencibilidade no Allianz Parque, de 1 ano. Mas você acha que o time está jogando pior do que em outras rodadas, aí antes dessas 2 últimas? Já tinha falado isso, né, Ale, na semana passada, que eu gostei do resultado contra o São Paulo, claro, 2-0, né? Eu, como palmeirense, gostei do resultado, mas não gostei do time jogar daquele jeito que jogou, não. Então, eu acho que já não é desses 2 jogos. Já contra o São Paulo não tinha jogado bem, e contra o Barcelona, né, que o Palmeiras virou por 4-2, o Palmeiras fez um segundo tempo espetacular. Sim. Eu estava, inclusive, no estádio. Mas o primeiro tempo, ter tomado de 2-0, então, não jogou para perder de 2-0, mas também não jogou para ganhar de 2-0 aquele primeiro tempo. É que o segundo tempo foi espetacular, a torcida veio com o time veio incendiado, aquela história inteira, mas o primeiro tempo já foi ruim. Ou seja, vamos dar uma resumidona aí, vai. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras fez 45 minutos de um futebol maravilhoso. Fora isso, não tem jogado, não. Então, isso mostra uma tendência. Será que estão aprendendo a jogar contra o time do Palmeiras? Estão aprendendo a jogar contra o Abel? Pode ser. E o Abel é muito rápido nessa recuperação, né? Quer dizer, ele inventa novas formas de jogar. Como ele inventou uma forma nova de jogar, ele contra o Barcelona, quando ele colocou o Flaco Lopes ali, ele colocou o Flaco Lopes meio de como referência, né? No segundo tempo. Ele colocou 2 centroavantes. E o Flaco Lopes jogando. Mas ele não estava jogando de centroavante ali, ele estava jogando. Ele fez um pivô no meio-campo, praticamente, em vez de jogar enfiado, exatamente. É isso aí. Então ele deu uma reinventada. Agora, no jogo de ontem, eu vi o Botafogo jogando exatamente para não deixar o Palmeiras jogar, dificultar a armação, jogou com 2 linhas de 4, 2 na frente, o centroavante atrapalhando a armação de jogada do Palmeiras, mostrou uma forma muito eficiente de jogar contra o Palmeiras, e o Palmeiras não conseguiu sair, né, embora tivesse perdido um pênalti, né, mas teve aquela oportunidade e tal, mas o Palmeiras não conseguiu sair daquela situação tática que foi montada por ali. Então, parece que os times estão aprendendo a jogar contra o Palmeiras da forma como o Palmeiras está jogando, e o Palmeiras ainda não deu a resposta. Acho sim, acho que está perdendo rendimento. Acho sim. Eu fico no meio termo aí e já encaminho para o Garrafa, porque para mim, quer dizer, não é nem tanto o meio termo, Beto. Eu acho que caiu um pouco de rendimento, porque os jogadores não estão entregando tudo que eles podem. É difícil manter o nível, né, sempre lá em cima. Eu acho que está faltando um pouco de inspiração, e aí os jogadores não jogando tudo que eles podem, os principais jogadores, cai o coletivo.
Mas, ao mesmo tempo, você falou aí, o Palmeiras dos últimos 5 jogos não fez nenhum, não deu nenhum vexame, né? Mas não jogou tão bem. Mas fez um tempo espetacular contra o Barcelona. Que time fez um tempo espetacular no último mês? Osmar Garrafa. O Palmeiras comeu a bola no segundo tempo. Foi uma avalanche, um negócio impressionante. Tudo bem que foi contra o Barcelona, mas tá tudo certo, tá valendo, cumpriu bem sua missão. De Guayaquil. Eu entendo o seguinte, de que é um processo meio que natural. O palmeirense está mal acostumado e pela realidade, não é porque ele quer ser mal acostumado. Acostumaram mal o Palmeiras estava ganhando tudo, um time extremamente ajustado. Em algum momento dá uma derrapada, há desgaste talvez de relacionamento que a gente não sabe, a gente não tem. O vestiário do Palmeiras é muito blindado, o Abel blinda muito bem. Então, você trabalhar muito tempo, mesmo grupo, mesmo treinador. Treinador tem prazo de validade com o elenco. O Abel está falando aí que ele quer cumprir o contrato dele depois descansar. O Abel filtra, o Abel é muito inteligente, o Abel, e as notícias não vazam. E essa oscilação de talvez 2 derrotas que deixam o Palmeiras distante da liderança, o torcedor não gosta, mas ela é natural. Ela é natural. É impossível você manter a concentração, o foco lá em cima o tempo inteiro. É impossível. O Palmeiras faz isso muito perto da perfeição, de manter esse foco, concentração, encarar cada jogo como uma decisão, mas em algum momento escapa. E escapa também no momento que a gente vê jogadores que estão em baixa. O Dudu, esse ano, me parece que fez um único gol. Se tivesse, pode me corrigir se eu estiver errado. É 1 ou 2. No máximo 2, é muito pouco. Pela qualidade do Dudu. Não está entregando tudo que pode. O Arthur chegou e deu um gás novo para esse Palmeiras. Então, o Palmeiras vai. Você vê como é que é, né? A coisa vai dar enroscada, aparece um Arthur. Mas tem noite que é dia. E aconteceu nessas 2 semanas. O Palmeiras, com desfalques de data FIFA, perdeu para o Bahia, mas acho que não pode reclamar, porque todo mundo diz que o Palmeiras tem 2 elencos, tem 2 times, um elenco recheado de jogadores, que dá para disputar 3 competições. Aí ele perde para o Bahia e depois perde para o Botafogo, até experimentando muito do seu veneno. O primeiro tempo do Palmeiras ontem no Allianz Parque, o Botafogo praticamente teve só a chance de gol com o Tiquinho e foi o que ele fez. Com cara de Palmeiras. O Palmeiras é um time fatalista. O Botafogo foi fatalista no primeiro tempo. Na segunda etapa, já jogou mais o Botafogo. Aí chamou a atenção. O Botafogo jogou melhor, o Botafogo foi para cima, poderia ter feito mais. Então, essa oscilação do Palmeiras me parece... Ela incomoda, a torcida do Palmeiras está mal acostumada, mas é uma oscilação natural. Só que o Campeonato Brasileiro não aceita desaforo, né, Silvio? Mas tem muita lenha para queimar ainda. O problema é que esses 8 pontos, você tem que levar em consideração também, né, Beto? Que o confronto direto do segundo turno com o Botafogo vai ser no campo do Botafogo. Então, é uma dificuldade a mais para o Palmeiras na matemática. A gente não sabe o que vai acontecer até lá, né, Beto? Está tão longe a volta, tem uma janela aí. O Botafogo é uma grande incógnita, gente. Eu não sei se nesse jogo de retorno, nem sei quando mas não é tão perto, talvez a gente vai estar conversando de uma situação completamente oposta hoje. Pode estar o Botafogo lá na liderança, seria uma surpresa extremamente agradável. Aí sim você tem que tirar o chapéu. Mas volta, nem sei se o Botafogo vai ser o rival direto do Palmeiras. Chico Lang voltou rasgando, vai. Não era o senhor, Garrafa, não era o senhor, Osmar Garrafa, que dizia que pode entregar o título que o Palmeiras já é campeão? Mudou de ideia? Não. Só porque perdeu 2 jogos seguidos? Não, então o senhor quer o quê? Então, eu não estou entendendo a sua posição. O senhor chegou agora falando aí que maravilhas do Palmeiras, e o Palmeiras, nos últimos jogos, está acontecendo exatamente o que o Beto falou. Todo mundo já sabe como o Palmeiras vai jogar. Que esse fone realmente esteja bom, porque eu continuo dizendo isso. Acabei dizendo isso. Você pegou aqui a conversa pelo final e não entendeu. O Palmeiras, para mim, continua sendo o grande favorito à conquista do título. Não vejo outra equipe, apesar dessa oscilação do Palmeiras. E o Campeonato Brasileiro não aceita desaforo, mas o Palmeiras é a equipe mais regular
e a mais preparada para conquistar o título. Se vai conquistar, é outra coisa, mas acredito ainda muito no Palmeiras, viu, seu Chico Lang? É engraçado. Então, o Palmeiras pode oscilar, os outros não podem. É proibido. O Corinthians oscilar, o São Paulo oscilar, o Santos oscilar, é proibido. O Palmeiras pode. O Palmeiras não tem problema, o Palmeiras é dirigido pelo Abel, tem Hendrick, tem não sei mais quem, tem o Rafael Veiga, que, aliás, foi para a seleção e esqueceu o futebol na seleção. Não tem jogado nada o Rafael Veiga. Inclusive, o Abel tem tirado ele no segundo tempo, ali, às vezes, desesperado. Por quê? Porque ele não consegue mais produzir. Ele não consegue mais chutar em gol. Ontem ele foi bater um pênalti, e eu até pedi para o Miller explicar o que aconteceu. E ele bateu um pênalti em linha reta para fora. Ele tinha que dar um efeitinho, bater de chapa na bola, segundo o Miller, né? Eu não sou batedor de pênalti, mas o Miller bateu muitos pênaltis e, na maioria das vezes, converteu, não é verdade? Então, quer dizer, é o tal negócio. Agora, o Palmeiras começou a declinar e está todo mundo dizendo, não, é normal. Então, se é normal para o Palmeiras, é normal para o Corinthians, é normal para o São Paulo, é normal para o Santos, é normal para o Cuiabá. A diferença é que o Palmeiras está ganhando toda hora, seu Francisco Lang. A diferença do Palmeiras para os outros é que o Palmeiras está ganhando todo ano um monte de título. Então, essa oscilação ela é natural. Não, eu só quero fazer uma pergunta para o senhor Garrafa. Uma só. Eu quero saber o seguinte, qual foi o título que o Palmeiras venceu esse ano aqui, que você pode falar, não, o Palmeiras mereceu porque disputou um campeonato. Você vai falar que é o Paulistão, que o Palmeiras ganhou com mérito, lógico. Foi lá e ganhou. O único título encerrado que o Palmeiras disputou, ele ganhou. Não foi o seu Corinthians. Sim, e daí? Qual é o problema? Sabe? E daí? Para mim, nenhum. E daí morreu neles. Porque o Paulista... Não, o Campeonato Paulista é um campeonato de começo de temporada. É por isso que muita gente... sair pelado na Paulista. Ué, mas o Palmeiras, não foi o próprio Gagliotti que falou que era o Paulistinha? Ué, não era o Paulistinha porque ele não conseguia ganhar um campeonato. Ele não conseguia. Ele perdeu todo o campeonato, inclusive perdeu para o Corinthians, um título dentro lá do estado da W Torre. Então, quer dizer que... O Abel, quando chegou no Palmeiras... Eu não vou meter a minha colher mais. O Abel, quando chegou no Palmeiras, ele quis abrir mão do Campeonato Paulista porque não conhecia o Paulistão. Tanto que ele colocou uma equipe praticamente em reserva, com garotos, logo no começo, e aí ele quase não se classifica para a fase segunda. Assim como o seu Corinthians fez com o Ituano, quase igual. Aí ele classificou, ele foi à decisão do campeonato e perdeu o título para o São Paulo. Aí o Abel, que já está 3 temporadas aqui no Palmeiras, ele entendeu o que é o futebol brasileiro. Para o Abel, o Paulistão vale igual para você. Diferente para o Gagliotti. Mas para o Abel, o Gagliotti também vale. Aqui ele quis desdenhar. Mas o Abel, ele sabe o quanto vale o Paulista. Tanto que ele veio com força máxima e já beliscou os 2 últimos. Mas é que está o negócio. Também existe o lado político de você ganhar o Campeonato Paulista. Né? É porque você ganha o primeiro torneio do ano, aí você fala, bom, já fui campeão. Agora o que vem é lucro. E o Abel foi muito esperto nesse aspecto aí. Quem fazia isso, e muito, era o André Sanches. O Sanches insistia, botava todas as fichas no Campeonato Paulista. E ele conseguia vencer. E aí, o resto do ano, nós já somos campeão. Então, quer dizer, é complicado lá para as coisas. E não é assim tão simples. O Palmeiras dá sinais de cansaço, não aguenta correr 90 minutos, está pesando a perna, né? E de jogadores novos, que é triste. Ô Chico, eu acho que esse cansaço é muito mais no emocional, e eu concordo com você. Porque todo dia, cara, futebol é uma repetição diária, constante. Os caras vivem mais com eles, jogadores, e alguns vivem e convivem com outros por obrigação, porque não se gostam, mas são profissionais, trabalham no mesmo local.
e isso não é uma exclusividade do Palmeiras, todo mundo, né? Cada um no seu trabalho, você tem aqueles caras que você tem afinidade, que é irmão, outros são só colegas de trabalho. Então, o desgaste, ele aparece. E por que não apareceria no Palmeiras? Então, esse desgaste, esse cansaço que o senhor fala, não atribua a parte física, não, atribua aqui, né? Aqui. O desgaste, ele acontece sim, o Palmeiras me parece um time cansado, por isso que eu disse que é natural. Mas ainda vejo, pelo nível do nosso futebol, pela fragilidade das outras equipes, o Flamengo que tem um timaço, tem um técnico que eu não confio, que é o gato fogueteiro do Sampaoli, por isso que eu acredito que o Abel vai colocar o trem no trilho. Tem um aspecto também, a gente falou de passagem aqui, eu participo de diversos grupos de WhatsApp do Palmeiras, e o pessoal tem comentado muito sobre o lance da seleção, né? Quando os jogadores do Palmeiras vão para a seleção, eles voltam e não demoram um tempo para voltar a desempenhar, para voltar a entregar, né? Foi assim com o Danilo, foi assim com o Rony, tem sido assim com o Veiga. Lá atrás o Gabriel Menino. Gabriel Menino, bem lembrado. Então, o pessoal lá dos grupos de WhatsApp tem falado, nossa, não manda mais jogador do Palmeiras para a seleção. É claro que é uma situação bem de torcedor, mas se a gente olhar, o fato é que realmente, quando os jogadores do Palmeiras eles voltam da seleção, além de voltarem cansados, veja, viajou a noite inteira, depois vai jogar contra o Bahia, claro que tem que estar cansado, né? Por melhor que seja profissional, precisa dormir. E por mais bem preparado físico que esteja, também tem que dormir, né? Mas eles demoram um tempo para voltar a entregar o futebol. Então, isso é uma coisa que para o Palmeiras tem afetado, e é uma coisa também, né? Quando o Palmeiras tem só na lista de estatística, o Palmeiras tem 3. Eles devem estar olhando isso daí e devem ter alguma forma de tentar trabalhar esse negócio. Com relação a títulos do Palmeiras, né? O Palmeiras ter time para disputar 3 títulos, eu acho difícil. Realmente eu acho difícil. Mas aí tem uma coisa muito bacana. O que é muito bacana é que o Palmeiras disputa 3 competições com chances, né? Sendo candidato a títulos, né? Mas não vai ganhar os 3. Se ganhar um, já está bom para caramba. Mas pode aparecer uma situação de escolha, como aconteceu no ano passado, por exemplo. Né? Saiu da Copa do Brasil e pôde escolher focar no brasileiro. Hoje pode parecer o contrário. Pode sair, por conta dessa distância, embora a gente tenha muita água para rolar ainda no Brasileirão, pode sair da disputa imediata, da primeira colocação, mas pode focar em outras competições. Roberto. Então, Oi, fala, Garrafa. Só um parênteses, não quero te interromper, mas já te interrompi, mas só para não perder esse raciocínio, eu acho muito arriscado uma coisa, você, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, se abandonar o Campeonato Brasileiro e optar por uma Copa, seja ela a Copa do Brasil ou Libertadores, porque a Copa você não sabe o que vai acontecer. Se você opta por uma Copa e dá uma afrouxada no Brasileiro, você pode ficar no meio do caminho na Copa. Você pode chegar até a decisão, mas perde a decisão. O Palmeiras perdeu, quando é mata-mata, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da decisão para o Água Santa. Então tem que tomar muito cuidado com esse, vamos focar um pouquinho mais nas Copas, já que deu 8 pontos, eu acho que é bobagem. O Palmeiras tem que ir, pressão no turbo, acho que dá para recuperar. Só esse parênteses que eu queria fazer. Também é uma verdade, né? O ponto aqui é que tem a chance da escolha. Então, posso escolher fazer ou posso escolher não fazer, mas tem a chance da escolha. Isso é muito legal. Quando a gente escolhe, veja, dificilmente a gente escolhe com 100% de certeza. Mas quando a gente escolhe, a gente entende que aquela situação é uma situação onde a gente tem mais chances de ganhar. É assim no futebol, né? Vou fazer uma substituição. Vou tirar um determinado jogador e vou colocar outro. Eu tenho certeza que aquilo vai dar certo? Não, claro que não. Mas eu acho, né? Eu, técnico no caso, acho que isso vai dar certo e estou fazendo uma determinada opção. Vou tirar o meio de campo, vou colocar um novo atacante, vou tirar um atacante e vou colocar... vou jogar com 3 zagueiros lá atrás? São opções. Mas quando a gente faz isso, a gente usa do nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente imagina que aquela determinada situação, com aquela nova situação, tem uma chance de sucesso. 100% Roberto, não tem. Oi. Roberto, eu tenho uma tese parecida com
com algumas opiniões que estão pipocando aí na internet. Eu acho que toda vez que vai um jogador que joga no Brasil para a seleção brasileira, ele volta arrebentado. E por um motivo muito simples, é que o ritmo do futebol europeu é muito maior e mais intenso que o ritmo do futebol brasileiro. Ó, não vou nem falar do Rafael Veiga, vou falar do menino lá, lateral esquerdo do Flamengo, que é um bom jogador. Mas ele conseguiu jogar. E olha os adversários que o Brasil pegou, hein? Não foi França, não foi Holanda, não foi Alemanha, não foi Inglaterra, não. Ele não conseguiu entrar no ritmo de jogo para marcar quem descesse por ali, pelo setor dele, que era o setor esquerdo. Então, ele jogou mal. E ele voltou mal. Eu assisti o jogo ontem do Santos e do Flamengo, e ele teve uma participação ridícula durante o jogo inteiro. Por quê? Estava cansado. Ele estava cansado. Ele viajou, voltou, jogou, tal, ou não jogou, não importa, mas ele perdeu o ritmo. Porque o ritmo lá fora é muito mais intenso que o daqui dentro. Então, quando sai qualquer jogador daqui para fora, né, tem as exceções, evidente que sim. Né? O Arrascaeta, quando sai da seleção aqui do Flamengo e vai lá para a seleção uruguaia, ele joga muito bem, evidente, mas também se contundiu, ficou afastado. Sabe? O ritmo daqui, do futebol sul-americano, é bem mais tranquilo que o lado do futebol europeu, nível top, né? VIP. É difícil você alcançar, é difícil você correr. E é mais fácil. No caso dos jogadores do Palmeiras, um pouquinho só. E é mais fácil. Entraram só um pouquinho e você vê o estrago que eles sentiram. Que eles jogaram nada lá. Eles pareciam barata tonta correndo atrás da bola. Porque o ritmo é outro, o adversário é outra, a pegada é outra, a marcação é outra. De fazer o gol são raras, quase não aparecem durante a partida. Quer dizer, é muito complicado. É muito complicado. Então, quando você sai daqui e vai para lá, são alguns que dão certo, não são todos. Então, por isso que eu acho que eu não vejo a hora que o Ancelotti assuma logo essa seleção, porque ele vai fazer uma seleção dos brasileiros que estão lá fora. E os daqui de dentro vão ficar olhando com os olhos, lambendo com a testa. Mas é o jeito, porque o ritmo daqui é muito menos intenso que o ritmo de lá. Como se você for ver, né, e analisar, o ritmo do sub-20 é 2 degraus abaixo do número do ritmo do profissional. E é difícil. Ó, você quer ver? Vou dar outro exemplo. Que não é nenhum craque. O Biro, por exemplo, do Corinthians, ele jogou muito bem contra o Santos. Por quê? O ritmo estava ali, igual para igual. Quando ele foi jogar nesse ritmo, naquele ritmo de malemolência, tal, recebe, passa a bola, olha, lança, chuta no gol, o que aconteceu? O Atlético Paranaense chegou lá na porrada. O Atlético Paranaense está no ritmo muito mais intenso que o do Corinthians. É um time que está junto há 2, 3 anos. Então, quer dizer, é diferente do Corinthians que está pegando, está começando a querer entrar num ritmo legal. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E quando você faz uma seleção brasileira, você tem que chamar os de fora mesmo, porque os de fora já estão no ritmo. A maioria deles joga no futebol europeu, futebol intenso, futebol muito mais tecnicamente produtivo, né? E também taticamente, fisicamente, então nem se fala. Então esse é o problema da seleção brasileira, quando você convoca a seleção brasileira e pega jogadores daqui. Eles não estão no ritmo dos de lá. Outro exemplo, o Gabigol. O Gabigol é um demônio jogando no Flamengo. Toda vez que ele foi para a seleção, ele decepcionou. Por causa exatamente disso. Pelo menos é a minha tese, é assim que eu vejo.
e acho que não vejo, espero que o Ancelotti resolva logo esse problema, né? Então tem que chamar os daqui que forem para a seleção em época de Copa do Mundo, ele tem que chamar um pouco antes para ver se o cara entra no ritmo, porque senão não dá certo. Bom, falamos um pouquinho já de seleção brasileira também. Para mim, o problema do Palmeiras é a queda de rendimento dos jogadores, ponto. Não é tática, não é vestiário, não é nada. É queda de rendimento dos caras. Os principais jogadores não estão jogando tudo que podem. Talvez por cansaço mental, como falou o Garrafa, talvez por cansaço físico, como falou o Chico. Eu não lembro qual foi o argumento do Beto, mas, enfim, acho que é de tudo um pouco. São Paulo Futebol Clube, vamos dar uma passadinha rápida pelo São Paulo, que vai jogar contra o Tigre, no Morumbi, Copa Sul-Americana, pode apanhar até de 4, né, Dudu? Eu estava com essa dúvida aí, mas São Paulo pode perder até de 4, até a rodada do meio de semana, ó. São Paulo e Tigre é amanhã, cara, se fosse quarta, é amanhã no Morumbi. São Paulo defendendo a liderança do grupo, praticamente garantido, na próxima fase como a melhor campanha, já classificado direto para as oitavas. A gente vai ter depois, na quarta-feira, Corinthians e Liverpool. Quero falar desse jogo depois. O Santos e o Blooming. É cumprir tabela, né, gente? O Santos está fora já da Libertadores. Não, quer dizer, está fora da Sul-Americana. Sim. Está fora da Sul-Americana, perdão. E o Palmeiras joga pela melhor campanha. Tem que ganhar do Bolívar. O empate é do Bolívar. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras fica com a melhor campanha e decide o mata-mata em casa a partir das oitavas de final. Falar de São Paulo é meio que chovendo molhado, aí Copa Sul-Americana, o São Paulo já está na próxima fase, amanhã 30 mil pessoas no mínimo no Morumbi, já venderam um monte de ingresso lá, tá, beleza. Vamos aproveitar o restante aqui do nosso Confra em Ação para falar desse jogo do Corinthians e Liverpool. O Luxemburgo, pelo jeito, ele vai colocar time totalmente reserva, abandona a Libertadores e deve estar torcendo até para não conseguir a vaga na Sul-Americana, pelo andar da carruagem. Começo por você, Garrafa. Então, eu acho que o Vanderlei tem até o direito de entender que a Sul-Americana pode atrapalhar, mas isso ele não pode externar publicamente, porque estamos falando de uma camisa pesada como a do Corinthians. Os clubes se matam no Campeonato Brasileiro. Já estou na fase de Sul-Americana. Já tenho vaga na pré-Libertadores. Aí, quando os caras estão na competição, eles falam que não tem time para jogar. E não tem mesmo. Mas é a realidade de futebol. Agora tem premiação envolvida e mais. O título mais palpável, se é que o Corinthians pode ganhar alguma coisa esse ano, é o título da Copa Sul-Americana. Não, o Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil, passa pelo América, 2 jogos, depois passa na semifinal mais 2, depois mais 2, 6 jogos, campeão. Opa! Só que tem o América pela frente, parada indigesta, depois provavelmente Palmeiras, ou então um São Paulo, e aí depois vai ou um Flamengo, um Atlético Paranaense. Tá maluco? Tá maluco? Entendeu? Então, é claro, o Corinthians tem que ficar atento no campeonato. Sou capaz de arriscar que se o Corinthians entra na Sul-Americana, como terceiro da fase de grupos da Libertadores, cruza um pouco mais adiante com o São Paulo, você já viu o que acontece, né? Então entendo que o Corinthians tem que... Eu acho que você não precisa ir com a sua força máxima, não é possível que para empatar com esse Liverpool aí, você tem que colocar todo mundo. Você pode preservar, ver quem está um pouco mais cansado, você segura para o jogo com o Bragantino, que é muito importante, mas tem que montar uma equipe para garantir a vaga na Sul-Americana. E aí você vai dosando, sempre foi assim, não vai ser diferente. Você vai dosando em qual competição que você tem mais chance e qual que é a prioridade. Um jogo de cada vez. O Corinthians não é de abrir mão de nada. A não ser que o Vanderlei fale, eu vou poupar os titulares porque... Se ele poupar os titulares e garantir a vaga, tá tudo certo. Se ele poupar os titulares e não garantir, vai ser o maior vexame do Corinthians na Libertadores. Cai na primeira fase e ainda nem a vaga da Sul-Americana vem. E aí, se perde no Bragantino no final de semana, que não é algo impossível, o Vanderlei é mandado embora, cara. É isso, Chico? O Garrafa pintou aí vamos dizer assim, o Armagedon, né? Corintiano. Mas eu vou dizer, eu acho que o Corinthians goleia o Liverpool, mas goleia mesmo, com qualquer time que entrar. Esse é o jogo da torcida, tá? A torcida vai lotar, o Parque São Jorge já tem ingressos, acho que todos esgotados. O Parque São Jorge não, a Neoquímica Arena vai para cima do Liverpool
e vai arrebentar o Liverpool. Você está nostálgico hoje, Chico. Você falou em vencer um jogo e ganhar 2 pontos. Já passamos da época em que a vitória dava 2 pontos. E agora você lembrou da Fazendinha. O Corinthians não joga mais na Fazendinha. Aliás, o Corinthians, o André Sanches optou por aquele palácio de Buckingham, né, que é a Arena, a Neoquímica Arena, tudo de mármore, tudo de primeira, estádio da Copa, nossa, o que se gastou ali, sem necessidade. Para que ter uma pia de mármore de Carrara no banheiro da Neoquímica Arena? Até hoje eu não entendi. Eu vou lá fazer as necessidades e na hora que eu olho aquela coisa, eu falo, meu Deus, o que é isso? Uma pia de mármore de Carrara, um pedaço de mármore de Carrara preto, que é mais difícil de fazer, né? E aí o que acontece é que está lá. Então, quer dizer, é um estádio que, se fosse pegar aí 300, 400 milhões, derrubar a Fazendinha e erguer uma arenazinha lá para 40 mil pessoas, era muito melhor do que ter esse estádio lá, que eu não consigo chegar lá. Toda vez que eu vou para lá, 2 horas de viagem. 2 horas de viagem. Aí você tem que pegar o metrô. Porque senão você não vai. É um negócio impressionante. O Dudu tá me censurando aqui, ó. O Chico Lang, Beto, se der tudo certo, posso falar? Posso falar, Gá? Pode. Nós vamos levar o Chico Lang na Gaviões da Fiel domingo. Arena Corinthians e Bragantino. É um gavião na Gaviões. Essa é a reportagem que estamos preparando aqui e adiantamos só para o Confra. Mas é legal. É o Chico acordando, tomando café da manhã, indo para Gaviões. Vai ser para arrebentar a boca do balão. Eu vou sentar na reportagem. Vai ser espetacular. Gostou da ideia? Obrigado. Depois eu quero fazer a mesma coisa no estádio da Blue Torre com você, Chico. Lá na Mancha. Vamos fazer. Aí você não esquece de levar aquela senhora maravilhosa junto, né? Porque se tiver bronca, ela que vai pagar. Agora Chico, a hora que levar o Beto no Palácio também, nós temos que registrar para o Confra, porque será momento de muita emoção o Beto no Palácio. Quem conhece o Palácio Verde? Meu Deus. Quem conhece o Palácio Verde sabe o que eu estou falando. Eu conheço o Beto é emotivo, dispensa falar que ele é extremamente palmeirense. Quando ele se deparar com o que tem no Palácio Verde, ele vai chegar às lágrimas, não tem nenhuma dúvida. Eu fui 2 vezes lá fazer reportagem. Sou São Paulino, tudo bem que eu sou sensível, né? Você me conhece, Garro, Chico também, o Beto também, vocês todos me conhecem. Mas as 2 vezes que eu fui lá, marejei os olhos, cara. É muito legal. História pura. E aí eu faço aquelas conexões familiares, né, Beto? Com meu avô palmeirense e tal, etc. Ontem à tarde, aliás, ontem à tarde, o que eu falei para você, Alexandre Silveira, você não me ouve. Ontem, no sábado à noite, que eu falei. Falei, poxa, por que você não leva o Beto nesse domingo lá no Palácio? Ah, sim. Não, eu fiz um contatinho, mas esse domingo estava muito, muito requisitado. Alex Miller, nosso companheiro, assessor de imprensa lá, inclusive. Estava em cima da hora. Estava meio em cima da hora, mas nós vamos armar uma nova oportunidade para o Beto. Eu quero presenciar esse momento. Vamos ter um vídeo aqui para postar no Confra da Bola. Gente, para quem não conhece o Palácio Verde, é um milionário palmeirense, torcedor fanático. É o seu Luiz Rossi, se eu não me engano, é isso mesmo. Ele comprou um pedaço ali da Casa das Caldeiras, na Avenida Francisco Matarazzo, e transformou aquele espaço que era uma cantina num museu particular, com todas as réplicas. Parece uma Disneylândia de Palmeiras, com várias atrações, surpresas. Levanta a cortina, sobe cortina. Não vou contar tudo, mas assim, além de você comer muito bem, frequentar com torcedores, com ex-jogadores, o Ademir está sempre lá do blá blá blá. Tem cada atração, farei. É demais. Palmeirense como o Beto tem que conhecer. E o Rossi, vou falar para você. E o mais interessante e mais importante, aí que acho que já começa a mexer com o Beto,
né? Que quando eu também estive lá e fui fazer minha reportagem, que o Rossi, juntamente com o Alex Miller, me explicando, né, qual a finalidade e tal. O Rossi, como o Silvestre disse, o Rossi é um cara muito bem sucedido, né, financeiramente. E toda a arrecadação, a maior parte da arrecadação do Palazzo, ela vai em benefício dos ex-atletas do Palmeiras que não tem um plano de saúde, que não tem uma assistência, que o clube, por algum motivo, não pôde ou não arca com compromisso. Então, o cara jogou no Palmeiras, estava passando um momento difícil, todos nós podemos passar, às vezes um ex-atleta não tem um plano de saúde, o cara precisa. Então, esse recurso é destinado a esses atletas. Olha o amor do Rossi pelo Palmeiras, assim, pelo clube e por aqueles que fizeram a alegria dele jogando pelo Palmeiras quando ele era mais jovem. Então você vê como o ciclo fecha, que coisa bonita, né, Beto? Exatamente. O ciclo fecha e assim as pessoas são generosas, né? Legal a gente ter claro que não dá para ser generoso com o mundo inteiro, e ele achou o nicho de empregar a generosidade. Isso é uma coisa super bacana. A gente que estuda bem essas coisas, né? A avareza, quantas pessoas são avaras, né? Como é que a gente trata a avareza? A gente trata a avareza exatamente com o soro antiofídico da avareza, chamado generosidade. E ele é generoso e achou o caminho de colocar a generosidade dele em benefício de uma comunidade que lhe deu muita alegria. Olha que bacana, isso é maravilhoso. Né? Isso é um exemplo, né, para cada um de nós dentro da nossa área, seja no esporte, seja na atividade profissional, seja no trabalho voluntário, enfim, onde for, colocar a generosidade em prática. Isso mudaria o mundo, com certeza. Chico, conclua. Olha, eu acho isso muito legal, porque, afinal de contas, para que serve um clube de futebol, né? Serve exatamente para isso, para despertar paixão, para você ir no estádio, para você torcer, para você desabafar, para você, sabe, extravasar as suas emoções, né? E se bem que, hoje em dia, por problemas que não são só do futebol, a sociedade brasileira está muito violenta. E, às vezes, as pessoas confundem violência com agressividade. A agressividade é típica do ser humano. Já nasce, o ser humano já traz no pacote a agressividade, até porque, se ele não for agressivo, meu amigo, o meio ambiente engole o homem, né? Ou engoliria, né? Os homens do passado. Então, ele precisa ser agressivo, até para se defender. E essa característica continua na sociedade, né, industrial. Só que a violência é quando você rompe, né, com a agressão e parte para a destruição. E é isso que às vezes acontece com as torcidas uniformizadas, né? Mas eu acho que isso aí é uma questão de tempo, de educação, pode levar 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, 100 anos, mas uma hora as coisas se acertam. E a paixão, então, vai para o seu devido lugar. Ela não existe para motivar a agressividade, tá? Não é isso. Ela existe para você conseguir pôr para fora a sua raiva, o seu ciúme, o seu lado, a sua inveja, né? O seu lado psicológico mais agressivo, sem prejudicar ninguém, né? E é exatamente isso que a gente faz no futebol, quando vai lá na arquibancada e manda a mãe do juiz para aquele lugar, né? A gente xinga mesmo. E isso é legal, não é ruim isso, faz parte do humano, né? E o futebol precisa resgatar esse lado aí. Eu acho um lado bastante positivo. A definição, para mim, cai como uma luva para aquilo que eu penso do futebol, assim, como instrumento social e de diversão. É uma válvula de escape mesmo, né? Você pode exercitar a agressividade sem ser violento, é só simbolizá-la, né? E o futebol, ele tem esse DNA. A gente falou outro dia, acho que no Gazeta Esportiva, né, Chico, sobre as brigas de torcida e tal. Falei, pô, o futebol nada mais é do que, de uma outra forma, a arena romana
no tempo de hoje. Só que antes era um leão comendo um humano, para aquele período era aquilo que acontecia. Hoje tem regra, são 11 contra 11, é uma guerra simbólica. E quem está em volta não tem que sair na porrada e brigar de verdade. Deixa só os caras lá dentro. Mas existem pessoas que não representam o futebol, também não representam os clubes, para mim. Existem pessoas que não estão ligadas ao futebol, que estão infiltradas. Eu não vejo como torcedores os que fizeram aquilo premeditadamente na Vila Belmiro. Claro, aí a parte da torcida, uma galera vem no embalo, mas é caso de polícia. Mas o futebol é reflexo da sociedade como um todo, então tem de tudo ali. Mas, né? assim, é caso de polícia, mas claro. eu não trato essas pessoas como torcedores. Eu não vejo como paixão quando um cara... O Vasco da Gama perde um jogo, o cara vai lá na sede do clube com atitudes terroristas, foi que a gente viu recentemente. Eu não vejo esses caras como torcedores. O torcedor, ele sente uma derrota, o Beto deve ter sentido muitas alegrias com o Palmeiras dele, por exemplo, contra o maior rival, mas ele teve revés também contra o Corinthians, e a dor, ele sabe qual foi a dor de um torcedor, mas nem por isso o Beto, né? Obviamente, não só o Beto, o torcedor vai extrapolar. Então, você ali está no calor do jogo, um xinga o outro. A gente cansou de ir à arquibancada com torcidas misturadas, era possível. E aí tinha lá uma discussão, mas nego se agredir, nego matar, nego fazer emboscada, marcar briga. Esses caras não são do futebol. Se usam do futebol para algumas situações. Então, esses caras estão metidos aí no futebol. Beto, você quer assinar? Não, eu acho... Eu estou concordando. Eu acho que a gente tem um discurso assim, bem social, sem ser político, mas um discurso social e que privilegia os bons costumes. Eu defendo isso. Claro. Se o time ganhou, o Palmeiras ganhou e tal, legal, que bacana. Se o Palmeiras perdeu, que triste, mas não é porque o Palmeiras perdeu que eu vou sair batendo nos outros, ou que eu vou sair confrontando, e acho que as outras torcidas deveriam falar a mesma coisa. E tem mais uma outra coisa interessante aqui, que eu gostaria de colocar, que é o futebol, além de extravasar, além da gente poder extravasar as coisas, nós, torcedores, ele também gera empregos, né? Gera empregos. Nós estamos falando que nós temos aqui no Brasil em torno de 1.200 clubes de futebol. Desses 1.200, 800 e tantos profissionais e 400 amadores, coisas do gênero. E fora o pessoal do entorno, Beto, como jornalistas, fora o pessoal do entorno. Então, de empregos diretos, fora o pessoal do entorno, nós estamos falando em 30 mil empregos diretos. Uma conta rápida que a gente faz na indústria é que 4 para 1, vai? Então, para cada direto, 4 indiretos. Isso significa que a gente emprega em torno de 120 mil pessoas só por conta do futebol aqui no Brasil. Isso sem falar dos ambulantes, de todo o comércio paralelo que gira em torno de um jogo de futebol, de um evento, né? Então, isso é uma situação social. E a alavanca de inclusão social que é o futebol, no caso, para os jogadores. Isso é outra coisa. As pessoas, para chegarem no futebol, né, para serem jogadores profissionais e tudo, elas têm uma possibilidade de ascensão social bastante grande. Um jogador, né, pega lá o pessoal da praia, né, onde eu jogava bola com vários deles na areia lá das praias de Santos. Conhecidos meus, colegas de futebol, viraram profissionais. E eram pessoas assim de poder aquisitivo relativamente baixo e conseguiram ganhar bastante dinheiro no futebol. Então, a gente tem aquela situação de poder ter a ascensão social. Então, além da gente ter uma situação boa, nós, torcedores, irmos lá, ver jogo, extravasar e tal, tem uma geração de emprego muito legal. E gera renda, claro, além de cultura. Porque cultura e desenvolvimento pessoal. Não dá para um jogador de futebol ser um profissional que vai sair batendo em todo mundo. Ele vai ter que ter acompanhamento psicológico, ele vai ter que crescer como ser humano. Então, tem coisas assim hiper positivas nessa história inteira. E a gente deve avaliar isso. O governo tem que avaliar essas coisas
com olhos maravilhosos. Sem contar, que é uma coisa que eu defendo há bastante tempo, o futebol como um modelo exportador de jogadores, consequentemente gerador de divisas para o Brasil. Dá para ter uma boa grana entrando aqui no Brasil nesse modelo exportador. Ou seja, sou totalmente a favor do futebol e totalmente a favor do que a gente está falando aqui, sem dúvida nenhuma. E assim encerramos o Confra desta semana, Confras em Ação, com o Garrafo, o Beto, eu, o Chico já se despediu, estava com um probleminha de internet hoje, falou bastante também. Obrigado, meninos. Dudu, fica com Deus. Valeu, Dudu, Beto, valeu, Beto. Cadê o Starbox? Isso, Starbox. Isso, Starbox. Ó, enchendo meu peito, ó. Ar puro com Starbox. Tchau, gente.